Se vier 1 centímetro, um pouquinho menos. Mais um pouquinho eu vou abraçar ele. Eu vídeo coladinho assim. Se daí entrar pro pós-crédito. Já com certeza vai entrar. Ou melhores momentos. Fala galera, beleza? Eu sou o Gilberto Takatsu, aqui da ASUS Brasil, e eu tô aqui com um ilustre convidado, Pietro Coloca, especialista de aplicações da Intel. e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre placas-mães de alta performance. Então se você quiser saber um pouquinho mais, aguarda a vinheta aí e bora lá. Dica ASUS. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a ASUS no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! Bom, Pietro, a gente falou um pouquinho das placas de entrada e intermediários nos vídeos anteriores, e agora a gente vai escovar um pouquinho de bits e bytes. Vamos lá, falar de entusiasta, quem gosta de fazer overclock, quem gosta ali de estar buscando sempre a máxima performance. É como dizem, né? Nerdices, né? Nerdice. A gente é nerd, né? É. A gente gosta disso. Não tenho o que falar. Então, eu trouxe aqui uma Z690, da nossa linha de placas mães é ao custo-benefício, porque ela é uma Z690 TUF com DDR4. Vamos lá destrinchar um pouquinho esse chipset? Vamos falar um pouquinho dele, né? Acho que vamos começar falando um pouquinho, né? O que é interessante juntar com esse chipset aqui, né? Então, processadores da série K, que permitem overclock, são muito interessantes, processadores desbloqueados. Vamos dizer que é o casal, né? É o casal, né? Placa-mãe série Z com processadores da série K. Então, por que a gente fala um pouquinho sobre isso? Porque as placas-mães da série Z, elas permitem você explorar o overclock dos processadores da série K. Então, falando até um pouco, expandindo aqui, né, do overclock, eu acho que uma ferramenta interessante a gente mencionar é o XTU, né? Exato. Que a gente consegue até trazer com maior facilidade e flexibilidade para o usuário essa visão do overclock, né? Então a gente consegue ter o overclock automatizado, né? Ou se o usuário for um pouquinho mais experiente, ele consegue estar mexendo nos parâmetros por si só. Nesse ponto eu acho bem interessante, porque você tem uma ferramenta da Intel e no switch de aplicações da placa-mãe, a gente também tem uma ferramenta que chama o iSwitch. Dentro do iSwitch a gente também tem perfis ali de overclock e tem uma ferramenta que chama AI Overclock, onde a placa-mãe, o switch de ferramentas vai analisar todo o perfil do conjunto de temperatura, vai rodar ali um benchmarkzinho, ele demora uns minutinhos e aí ele vai fazer um overclock automático. Legal. Isso é bem bacana e aí o usuário pode escolher tanto a ferramenta da Intel, se for mais fácil para ele, ou a ferramenta da ASUS. E falando um pouquinho, né, de overclock, né, a gente tem que lembrar que placas-mães da série Z têm mais recursos, né? Exatamente. Quais são os recursos, Giba? Conta aí Então pra vamos gente. lá. A gente já comentou um pouquinho ali, né, dos recursos do TUF Protection. Esse cara aqui tem um negócio um pouco mais elaborado, porque o VRM dela tem mais fases. Então, principalmente para os processadores da série K, eles precisam de mais alimentação. A gente tem o controle, né, digital, que é o DigiPlus VRM, para essa placa. Além disso, eu tenho um dissipador de VRM maior que ele é integrado com o painel traseiro. Então o painel traseiro, o IO Shield, né, que geralmente é aquele espelhinho que você tem que encaixar no gabinete ali, que às vezes você corta o dedo, Sempre. esquece às vezes de encaixar antes de montar a placa-mãe, ou às vezes alguma travinha dele fica por dentro de alguma porta USB. Nossa. Esse daqui já é integrado nela. Muito bom. Ajuda bastante. Eu tenho recursos também muito interessantes para os sockets M.2 de SSD. Como a gente tinha falado, né, a 12ª geração ela traz aí o PCI Express 5.0. Então no PCI Express 5.0 que vem do processador nessa placa, eu tenho um dissipador de calor. Legal. Dissipador não, né? As linhas PCI Express que vêm do processador diretamente. E a gente estava falando de performance, né? Vamos puxar essa briga um pouco mais para cima? Vamos falar um pouco. Peraí. Vamos falar um pouco de performance. Na linha da ASUS a gente tem Z690 para todos os gostos. Desde do cara custo-benefício para fazer overclock até
o topo de linha. O super entusiasta aí, né? Que quer o quê? Uma DDR5 aqui, Uma né? DDR5, aí a gente já O subiu cara o nível, né? já tá ali buscando o top da performance. Então a linha Maximus é para isso, né? Então na linha Maximus eu tenho todos os recursos mais high-end da categoria. Uhum. E aí me fala um pouquinho de DDR5, né? Mudou um pouquinho a arquitetura. O que você me fala sobre DDR5 na linha Intel? Legal, né? Eu acho que vamos falar um pouco de arquitetura, né? Falei nos outros vídeos, mas sempre bom recapitular quem aí está assistindo aí o vídeo da série Z. O que tem na 12ª geração? A gente tem a arquitetura híbrida, Performance Core, voltada ali justamente na Performance, Efficient Core, para os parâmetros de sistema, rodando Discord, Spotify, tá ali no fundo. PCI 5, como o Giba falou, e a DDR5 ali, que é a memória ali, que a gente tem uma frequência, né, consegue atingir frequências maiores, dual channel na própria memória, que Exato. é bem interessante. Então a gente vem justamente investindo aqui na nossa arquitetura para as novas tecnologias, né, trazendo maior performance para o usuário final. Para quem não entendeu o dual channel dentro da mesma memória, é que mudou, né? Quando a gente tem até DDR4, você tem um canal de 64 bits. Na DDR5, para cada slot de memória, você tem 2 canais de 32 bits. Então você consegue o dobro, né, de bandwidth, né? de banda, né, de transmissão de dados com um slot só. Isso é bem interessante, né? Sim. Você aumenta as frequências exponencialmente, dobra, né, a banda de Transmissão de dados, né? principalmente para pequenos pacotes, né? Você consegue mandar 2 pacotes no mesmo ciclo de clock, e aí você aumenta a performance. Eu não sei, você já falou tudo. Já puxou e foi. E falando aqui, né, a gente falou de DDR5, o Giba explicou um pouco de DDR5, mas vamos falar de PCI, né? PCI 5.0, tecnologia aí futura, mas já quase presente, né? Que a gente já agora, tá mais perto do que nunca, né? Novos tipos de armazenamento, placas de vídeo futuras que serão lançadas com PCI 5.0, justamente aumentando a velocidade de troca de dados também. Exato, e é interessante, né, esse casal PCI Express 5.0 com a DDR5, eu estava lendo alguns artigos que isso vai facilitar a forma com que o sistema operacional se comporta, né, no armazenamento, porque você vai ter velocidades de armazenamento muito altas que elas podem chegar próximo ali da linha de trabalho da DDR5. Uhum. E aí a questão de cache. O cache vai ser como, né? Então a Intel tinha, né, os Optanes para fazer isso. E agora com essa tecnologia nova do PCI Express 5.0 com o DDR5, você vai melhorar muito isso, né? Sim, tem um ganho de performance. Me explica um pouquinho sobre isso. Então você vai utilizar, né? Então, esses tipos novos de armazenamento. Você vai conseguir estar trabalhando com uma frequência mais rápida, né? Uma transmissão de dados mais rápida e usar, né, como você bem falou, né, o próprio SSD como cache, né? Então ele vai estar armazenando informações que são recorrentes aí do sistema, que ele precisa estar acessando de uma maneira rápida e buscar de uma maneira mais efetiva. Isso, a gente pensar no conjunto, né? Isso seria uma forma de você expandir a quantidade de memória RAM do sistema, entre aspas, ou mais ou menos? Mais ou menos dessa forma, né? Então, pela arquitetura, né, você vai ter os tipos de padrão de memória, né, de acesso de memória. Primeiro, as memórias a gente tem dentro do cache do processador, vamos dizer assim. E a gente vai justamente se afastando um pouco mais dele até chegar, por exemplo, num armazenamento de, sei lá, vamos trazer um tempo atrás o HD, que é uma memória bem mais lenta, assim, de armazenamento. Então, aqui, com o cache, estando num PCI 5.0 SSD, a gente está ali no meio termo, vamos dizer assim, né, de quase bairando a RAM. Vamos dizer assim, o gargalo, né, ou o degrau, né, Exato. diminui, né, então você conseguiria o sistema operacional muito mais rápido e as aplicações que necessitam desse cache, eles funcionarão muito mais rápido. Exatamente. Bom, e falando um pouquinho de recursos integrados na placa-mãe, né, a gente tem aqui uma rede Intel de Intel Killer, né? De 2.5 gigabits, né? Que é uma coisa interessante, né? Ela é integrada direto no chipset, né? O Wi-Fi Killer, né, que é a versão do Wi-Fi 6E, já vem aqui integrado, né, no chipset, então trazendo justamente, né, tecnologia mais recente ali de comunicação do Wi-Fi, né? Trazendo, né, balanceamento, né, o load balance também da parte de comunicação, né, de rede 2.4 com 5 GHz, né? Então você consegue ter esse balanceamento de carga, vamos dizer assim, da rede e trazendo ali até um ping menor, né, vamos dizer assim. Exato. Né, a gente tem que lembrar que parte do chip Wi-Fi, tanto o chip Wi-Fi como o chip da LAN, eles estão dentro já do chipset. Então, tanto o Wi-Fi como a LAN, eles acessam diretamente o chipset sem ter que passar para o processamento do processador, voltar. Então, você tem um ping menor, né, e velocidades maiores.
Exatamente. E, falando em compatibilidade, né, todas as placas aí da série 600 têm aí a compatibilidade com o Windows 11, né, que é realidade agora pra gente, né? Exatamente, né? O Windows 11 cada vez mais presente, né? O que a gente tem de relação aqui com a Intel, né? A gente tem o Intel Thread Director, né, que é justamente linkado com a arquitetura da 12ª geração, né? E o que ele faz, né? Ele busca o processo, né, que está sendo executado, entende para onde ele está redirecionando justamente a execução do programa, né? Então ele entende, né, se, por exemplo, é uma coisa que demanda mais performance, ele vai mandar para o Performance Core. Se é algo do sistema, se é algo que está ali, que pode ser vamos dizer assim, rodado em segundo plano, então ele vai mandar para o Efficient Core. Então, Discord, Spotify, coisas assim que não demandam performance e podem ser executadas no segundo plano, ele vai estar ali no Efficient Core. Vamos dizer que, numa analogia bem básica, assim, vamos lá. ele é o porteiro, né? Ele fala assim, Exatamente. você vai por esse caminho aqui, não, você vai por aquele ali. Exato, guardia de trânsito também a gente pode falar, né? Você também. vai para cá, você vai, e é isso. Você vai ser executado por aquele cara ali, você para aquele lá. Exato. Nesse ponto, você ganha performance, né? Porque você... Exatamente. Principalmente os núcleos de performance, quando você está rodando o jogo, eles não são utilizados para rodar outras aplicações do sistema. Exato. Ele fica dedicado para isso, né? E esses núcleos de performance, ele tem hyperthreading, né? Então, que você tem um ganho de desempenho ali adicional, né? O que você ganha com isso? FPS. Exatamente. Sempre ali, o FPS ali, justamente na parte de você ter a transição de dados ali com o sistema, carregar o jogo ali. Então é isso, galera. Nossa apresentação aqui de Z690 com a Intel. Muito obrigado, Pedro. Eu que super agradeço aqui o convite, tá? Participando aqui do vídeo da Asus, falando um pouquinho mais das tecnologias aí da Intel. Que volte sempre. Obrigado, Giba. E a gente fica por aqui. Não se esquece aí de se inscrever nas nossas redes sociais, adicionar aí o alerta para receber os vídeos e até a próxima.